Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, e que hoje temos o privilégio de receber essa figura ilustre do direito brasileiro e da história do Brasil, que é o ministro Francisco Rezec. Como faço em todos os programas, no segundo bloco sempre ofereço um livro ao nosso convidado, de tal maneira que ele ofereceu o Tratado Brasil-Santa Sé, que é um livro coordenado pelo Paulo de Barros Carvalho e por mim, com 8 estudos sobre as relações do direito canônico e do direito positivo do país. Aquilo que é exclusivamente pertinente às instituições da Igreja Católica e é onde a Igreja Católica tem que se adaptar ao direito brasileiro. Eu lhe ofereço, já que a sua especialidade, aliás, como professor, sempre foi professor de Direito Internacional. Sim, é isso. O Rezec, nós estamos conversando sobre a conjuntura e analisamos um pouco o que levou o presidente Bolsonaro a ser eleito. Mas há um dado que me impressiona muito, a incapacidade que determinados candidatos tiveram de perceber a realidade que estava se discutindo. Bolsonaro não teve recursos financeiros, enquanto o PT recebeu 49 milhões do Tribunal Superior Eleitoral. Você que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral sabe que os governos, o dinheiro que vinha do fundo partidário, do executivo, o Bolsonaro recebeu 1,9 milhão, 49 para 1,9 milhão. Teve toda a imprensa contra ele. Não tinha tempo de televisão. O governador Alckmin teve 4 minutos e meio, ele tinha 10 segundos. E, por outro lado, ele, enfim, o seu próprio discurso era um discurso que vinha da Câmara dos Deputados. Sim. Agora, ele dizia claramente que era contra a corrupção, tinha um passado limpo, e, por outro lado, que ele iria procurar ver se reduzia as despesas do Estado para fazer a federação caber dentro do PIB. Sim. O Alckmin, um governador que eu tenho uma grande admiração, amizade, eu até disse a ele, eu ia votar nele, terminei votando em Bolsonaro, escolheu o inimigo errado, em vez de atacar o que sempre atacou o PT, atacou o Bolsonaro. A Marília ficou num discurso que ela sempre teve, parece o nosso Tom Jobim, que tem o samba de uma nota só. O Ciro Gomes, ele foi de um lado para o outro, queria ter o apoio do PT, quando não teve, atacou o PT, teve uma instabilidade, né? E o Henrique Meirelles era um discurso muito técnico para a academia, para as faculdades de economia, mas que, evidentemente, não sensibilizava o povo. Sim. Então, os 4 não perceberam que o Brasil estava ansioso de uma luta contra a corrupção. Sim. E ele, com tudo contra ele, inclusive a universidade contra ele, ele tem uma vitória com uma votação correspondente à população de Portugal de diferença, de 11 milhões de votos. Então, eu tenho a impressão que houve uma incapacidade dos outros de perceberem o que estava sendo discutido naquele momento, como você se referiu um pouco na semelhança do processo eleitoral de 89 para 90, para 2016. Veja, Ives, o que aconteceu foi que os outros todos, os de centro-esquerda, os de centro-direita, os de centro absolutamente central, o extremo centro, posição que só temos no Brasil, todos eles foram incapazes de se dar conta de que eles, reunidos, representavam o establishment. E o povo brasileiro queria ardentemente votar em alguém anti-establishment. E aí deu-se essa aparente contradição lógica. Jair Bolsonaro aparece como um candidato conservador, mas, por estranho que pareça, esse conservador é o inimigo do establishment. E o establishment não é apenas o poder público que se estabeleceu aqui nos últimos 14, 16 anos, não. É também a imprensa, é também a academia, também a classe artística, as celebridades do mundo
das artes cênicas em geral e da música, enfim, tudo aquilo estava sendo rejeitado pela maior parte do eleitorado brasileiro. E as pessoas não se davam conta disso, que elas já haviam cansado. Me parece que o número de adeptos incondicionais, fervorosos, de Jair Bolsonaro não representa apenas uma corrente antipetista, não é só o Partido dos Trabalhadores que constituiu o objeto-alvo dessa rejeição. É todo um conjunto de circunstâncias e de personalidades. Enfim, o brasileiro médio, Ives, cansou-se dessa paixão desenfreada pelo politicamente correto. Exatamente. Né? Cansou-se de ver algumas pessoas insistindo em que os temas prioritários são alguns temas alternativos que desviam, de um certo modo, a atenção coletiva daquilo que é realmente importante. A questão da segurança pública, a questão da educação pública, a questão da saúde e outras tantas. O principal problema do Brasil na última década e meia foi a corrupção. Não foi a homofobia, não foi a misoginia, não foi nada disso. Foi a corrupção. E várias pessoas, inúmeras pessoas que perderam isso de vista e começaram a se apaixonar pelos temas periféricos, fingindo que esqueciam os temas principais. Essas pessoas todas foram punidas nas urnas. E você vê, Rezé, que a experiência mundial, quando se percebe corrupção num país, no Japão, vem o ministro, pede desculpas ao povo, é afastado para não prejudicar o partido. Na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, que são casos recentes, acontece. Eles nunca reconheceram no PT de que o maior episódio de corrupção do mundo foi gerado naqueles 13 anos do governo. E não chegaram a pedir desculpas para o povo. Quer dizer, o povo percebeu isto. Quando eles diziam, não, nós erramos, como é se fosse um errozinho de uma prova em que você não acertou a resposta de uma faculdade, de um vestibular, sem perceber que o povo percebeu que esse dinheiro que foi dado para aqueles que se diziam os grandes defensores da ética, esse dinheiro foi tirado do povo, da saúde, da educação, da segurança, que é o que o povo queria. Isso eu tenho a impressão que foi um elemento diferenciador. Não é? Você mencionou o Japão, Ives. Não são só os japoneses, são os orientais em geral, os da chamada raça amarela, que são primorosos nisso, na arte do arrependimento, da contrição pelos erros cometidos. E tantos deles no Japão, mas também na China, em outros lugares do Oriente, se matam para salvar a honra. Vê lá se a ideia do suicídio por amor à honra passaria pela cabeça de um político brasileiro. Enfim, é uma realidade muito distante da nossa. Mas, enfim, quanto a essa falta de vocação justamente para o arrependimento, para o pedido de desculpas, eu não queria citar nomes, mas vou ter que citá-los num exemplo concreto. Houve um dia em que um cantor popular de nome Geraldo Azevedo, já idoso, declarou que havia sido torturado no ano tal, lá quando esteve preso, não sei onde, pelo general Mourão, por este que foi o candidato vitorioso à vice-presidência da República. Antes que o cantor se desmentisse, o candidato Fernando Haddad embarcou nessa e acusou de tortura sobre o cantor Geraldo Azevedo, o candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Aí não precisou que ninguém dissesse nada. O calendário desmentiu aquilo abertamente. O general em questão tinha 16 anos na época dos fatos. Já desmentido pelo calendário, o cantor vai à cena e diz, eu me enganei. E aí Fernando Haddad, ao aparentemente se desculpar pelo que fizera,
diz apenas o seguinte, enfim, ele se enganou, mas enfim, ele tem todo o direito de se enganar, porque quem foi torturado não tem uma lembrança muito clara das coisas, ou seja, ele tentou, até o pedido de desculpas é de uma inconsistência grosseira. Não dá para conviver mais com esse discurso, com esse tipo de política. Não dá. Aliás, esse episódio, porque ele tinha 16 anos, o general Mourão, e nas redes sociais aparecia um menininho de 5 anos, vestido de militar, diz, general Mourão indo torturar o candidato fulano de tal. O que demonstra que foi ironizado. Meu caro Rezec, nós estamos chegando ao fim do programa. Você não pode imaginar a alegria de tê-lo aqui no nosso programa, os nossos telespectadores, porque o programa vai para o Brasil inteiro. Nós temos transmissão em todos os estados do Brasil, em todas as unidades federativas, mas fico muito grato pela sua presença e certamente os telespectadores aproveitaram muito ouvindo as suas reflexões sobre o movimento atual. Ives, talvez esse seja um triste privilégio da idade. Nós podemos, como ninguém, dizer tudo aquilo que nos vem à cabeça. Não precisamos de nada, não estamos à espera de nada, não devemos nada. Essa é a vantagem da idade, indiscutivelmente. Meu caro Rezec, muito obrigado. Eu lhe agradeço. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.